Hey! Começando, esperando o Rodrigo Guabiraba entrar para iniciar a live de vez com o filme de hoje. Tá. Deixa só o Rodrigo entrar. E Daniel, fica com a gente. Tudo bem, gente? Aguardando só o Rodrigo vir. Oi, Gabriela. Oi, Diego. Giorgio. Rodrigo está entrando. Bastante gente. Olá, gente. Sejam bem-vindos. Opa, estou ao contrário. E agora estou aqui. E aí, Rodrigo? Hello, Robson Alfieri. Hoje Bem? Robson está top. Hoje eu estou em cima. A minha, Hoje a você minha... está top. É porque você é top capa de revista, né, Rob? Não, é porque o pessoal falava assim, fica aparecendo as letrinhas. A gente não te vê, não comenta. Aí a gente trocou hoje. Rodrigo tá embaixo. Não, Lorena, mas a você tá gente aqui. trocou, não trocou por causa disso. A gente trocou porque você é top. Olá, pessoas que eu não vi até agora. O filme de hoje, Opa, filme de hoje, olha, né? Fazendo merchan. sobre cinema brasileiro, que eu acho que é fundamental a gente falar sobre. Muito, 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 Cinema muito. brasileiro é importantíssimo. Tava terminando de me arrumar, gente, por isso é que a pessoa está aqui assim. Né? Porque eu estava contando para Robson Alfieri porque eu aprendi a não colocar a camisa antes de escovar os dentes. Boa Né? noite, Que na primeira Flávio. live tem uma mancha de pasta de dente. Não me conformo, Oi, eu falei isso daí no vídeo Adilson. anterior, falei hoje, eu vou falar até o final do ano. Tudo bem, queridos? 19h01, vamos esperar algumas pessoas ainda entrarem, Rob, ou vamos começar? Acho que a gente pode começar, já tem bastante, tem umas 9, 10 pessoas já. Já vamos. Beleza, deixa eu só pegar aqui porque eu não peguei Bacurau, sinopse. Galera, todos Oi, assistiram Ti. Bacurau? Eu acho Todos que que tem estão muita aí gente que não assistiram assistiu. Bacurau? Acho, Oi? acho que tem um grupo razoável de pessoas que não assistiu Bacurau. Ah, beleza. Então vou ler para vocês a sinopse aqui, sinopse direto do pai dos burros, conhecido como Google. Né? Na nossa época era o Aurélio, né, Rob? Sim. Né? Os moradores de um pequeno povoado do sertão brasileiro chamado Bacurau descobrem que a comunidade não consta mais em qualquer mapa. Aos poucos percebem algo estranho na região. Enquanto drones passeiam pelos céus, estrangeiros chegam à cidade. Quando carros se tornam vítimas de tiros e cadáveres começam a aparecer, Teresa, Domingas, Acácio, Plínio, Lunga e outros habitantes chegam à conclusão de que estão sendo atacados. Falta identificar o inimigo e criar coletivamente um meio de defesa. Isso aí. Catita, Fábio, todo mundo que está entrando. E Beijo a todos. Bom, gente, sejam bem-vindos. sejam bem-vindos nessa semana, terceira semana. Para quem está acompanhando, a gente fez um percursozinho, né? Falamos na primeira live sobre a questão do cinema contemporâneo. A gente não abordou nenhum filme específico. Semana passada a gente falou sobre o Retrato de uma Jovem em Chamas, que é um filme francês com temática LGBT. E essa semana a gente vai falar Diana. de cinema brasileiro, Bacurau. O filme mais Bacurau. comentado do ano passado. E então queria começar dizendo, você quer perguntar, colocar uma questão? Thay! Douglas, Tá aí. você quer fazer Tá aí no converso. Nossa querida amiga de Rant. 15 anos atrás, gente. Né? Eu tinha 12, a Thay tinha 9 e o Robson tinha 17 nessa época. já tinha, é quase isso. Bom, acho que de repente a gente pode começar fazendo um panorama assim do que seria. Quais são as diferenças entre o cinema de agora com o cinema de antigamente? Principalmente levando em conta o cinema. Porque para mim quando o plano Collor destrói o cinema, né? Sim.
Ok, a gente tem alguns problemas vindo de não ter dinheiro, tanto que começa a ter só chanchada e porno chanchada, a gente deixa de ter a questão social no cinema, mas assim, tem o plano Collor e depois tem a volta do cinema, né, Sim. com Quatrilho, o que é esse Companheiro Central do Brasil e vários outros que vieram, né? Qual que é a diferença entre esse cinema pré-plano Collor e o cinema pós-plano Collor? É importante dizer, ó, o cinema está fazendo aí por média de 120 anos, né? Agora, nesse momento, assim. Começa ali no final do século XIX, 1896, mais ou menos, tem alguns filmes já sendo feitos mudos, obviamente, preto e branco. Mas aí o cinema começa, então, lá em 1910, 1920, o cinema brasileiro começa, então, a ter um pouco mais de inserção, ainda que os filmes estrangeiros ainda fossem grande parte do público, até que eu acho que o primeiro é interessante essa informação. O primeiro filme que eu acho que se tem acesso da história, que tem o filme existe mesmo, é um curta-metragem chamado Os Óculos da Vovó, que é um curta-metragem bem fofo, assim, bem legal. E tem um outro filme que é esse aqui, ó, chama Limite. Limite. Ele surge, ele é de 1930, 30 e pouco. É um filme também mudo, preto e branco, mas é sensacional e é o primeiro longa-metragem que tem, de fato, você consegue ter o acesso ao filme, assistir, recomendo, é lindíssimo. Então, bom, aí depois disso vem vem a ideia do cinema hollywoodiano que chega aqui e vai meio tomando conta os musicais e tudo mais, tomando conta das ideias do cinema brasileiro, até que chega-se o cinema novo, que aí eu acho que é o momento ápice que o cinema brasileiro começa a crescer bastante, com Glauber Rocha, com Nelson Pereira dos Santos, e aí começa assim, então a produzir filmes incríveis assim até chegar Pagador de Promessas, que é um filme que foi premiado em Cannes. E que eu preciso corrigir, que eu já ouvi algumas pessoas falando que o Quatrilho foi o primeiro filme indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. E não, foi o Pagador de Promessas, não foi? Sim, sim, o Pagador teve O indicado. primeiro foi o Pagador de Promessas. Deus Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, Os Fuzis, do Rui Guerra, Terra em Transe, enfim, começa a vir um grupo de cineastas importantíssimos ali no cinema novo, que colocam bastante a ideia da politização da ideia de um pensamento crítico sobre o cinema e sobre os momentos contemporâneos e atuais daquele período, até que chega então a ditadura e com a AI-5 as coisas complicam bastante e o cinema começa a ter dificuldade por conta da censura, obviamente, e vem então a pornochanchada que você falou, né? Que surge também nesse momento difícil. Mas, Rob, a pornochanchada, ela é digamos que um desdobramento da chanchada que é anterior, não é? Que a Isso, gente tem Dercy, Grande Otelo, Mazzaropi. sim, sim, sim. É que a pornochanchada aí ela escracha, né? De vez, ela vem. É. Na verdade, ela tem os diretores tentavam, de alguma forma, colocar um pensamento ali, mas como tinha uma censura muito forte, eles conseguiam ser muito sutis em algumas coisas, ainda que existam coisas interessantíssimas, mesmo dentro da pornochanchada, mas grande parte dos roteiros ali, eles eram bastante censurados, então eles conseguiam muito pouco, né? Se colocar, Uhum. se posicionar. Aí depois vem os anos 80, com uma crise econômica gigante, o cinema começa a produzir muito pouco por uma questão econômica, e aí chega o Collor e arregaça de vez, porque ele acaba com tudo, ele extingue Né? a Embrafilme, extingue o Ministério, ferra com toda a produção audiovisual,
Quando ele sai, aí começa a se retomar tudo do zero novamente, né? Então, vem novas leis de incentivo audiovisual, década de 90, até que surge, então, os filmes que a gente conhece mais, que é Central do Brasil, Sim. os filmes, até separei aqui, ó, Central do Brasil. A Central do Brasil também tem aqui, mas eu não separei. E... Tenho essa edição, que eu comprei em 99, esse daí. Sim. Os filmes da década de 90, ali, na verdade, o que acontece é o filme da Carla Camurati, que é o Carlota Joaquina, que é o símbolo da retomada do cinema brasileiro, porque ele tem a lei de incentivo, que começa a ter do audiovisual, que é importantíssima, porque aí começa-se, de fato, a produzir cinema com um incentivo fiscal. E aí ele é considerado o filme da retomada. Aí depois dele vem o Que é Esse Companheiro, o Quatrilho, Central do Brasil, que é Cidade de Deus, que são os filmes que foram para o Oscar, que são mais conhecidos e tudo. Uhum. E aí o filme, em 2013, surge coisas importantíssimas. É um momento de maior produção de cinema brasileiro. Foram 130 filmes, 127 filmes em 2013 produzidos por conta das leis de incentivo em 2013, com a Ancine e tudo mais. E aí chega-se então agora nesse momento terrível em que tudo vai por água abaixo de novo e o cinema está capengando com dificuldade, né, de produção. Não só pela... Agora não está nem só com dificuldade de produção, né, Rob? Por exemplo, Marighella não conseguiu estrear ainda. Não, justamente por questões assim, óbvias, né? Por questões óbvias. Não, por questões óbvias e porque tem que ter o dinheiro da divulgação que não está sendo liberado. Não tem. O incentivo fiscal está lá. A Ancine está com um problemaço, a Cinemateca com muito problema, né? Uhum. Por conta do governo federal, que danou-se. Enfim. E aí a gente está num momento de bastante dificuldade, apesar, eu digo, o momento agora dos últimos 2 anos, né? E ainda juntou a pandemia, então aí problematizou mais ainda. Mas enfim, é isso, assim. Até que chega-se o Bacurau, um pouquinho antes da pandemia, um pouquinho antes desses problemas todos. Kleber, um cara incrível, né? Um diretor fantástico, numa ascensão incrível do cinema pernambucano e numa representatividade nordestina incrível também. O Kleber surge lá com o Som ao Redor, Aquários. Então, o cinema pernambucano tem um incentivo do estado do Pernambuco forte para audiovisual nos últimos anos. E isso potencializou ali os diretores, Cláudio Assis com Amarelo Manga. Eu fui separando vários aqui, gente. Eu vou mostrando. Tudo na locadora de Robson, só que ele não empresta e não aluga, tá? Não. Ele só exibe. Pois é. E aí... O Som ao Redor é do mesmo diretor, né, Fábio? Sim, o Som ao Redor e o Aquários é o mesmo diretor do Bacurau. Só deixa eu pegar alguns comentários aqui antes. Né? Falaram Pagador de Promessas ganhou a Palma de Ouro em Cannes, tá? Então, ganhou a Palma de Ouro em Cannes. Leonardo Vilar também ganhou a Palma de Ouro de melhor ator. Né? Não só o filme. Não, Leonardo Vilar não ganhou. Foi só o filme. Ele não chegou a ganhar a Palma de Ouro de ator, mas o filme ganhou. Ok. Bom, em 2006, Sandra Corvelone, que foi minha professora no Teatro Escola Macunaíma, ganhou por linha de passe. Sim, né? Mas ele ganhou não em Cannes, em Berlim. Em Berlim? A Sandra Corvelone. Não foi a Palma de Ouro? Ah, foi o Urso de Prata, não foi? Foi o Urso de Prata. Isso. Eu junto todas as coisas, tá, gente? Não liga, não. Né? Assim, Rob, pegando Bacurau em específico, tá? Gente, aos pouquinhos eu vou tentando ler as coisas e pegar algumas coisas aqui, tá? Teve um comentário bem legal aqui, que eu não lembro de quem, falando de que os anos 90 formou a mão de obra que faz o cinema hoje. Com certeza. Tem uma formação de cineastas grandes ali nos anos 90, com a retomada do cinema brasileiro e a produção... Não só cineastas, como própria equipe técnica, né? Aí, técnica, atores... Né, Bacurau, a gente pode chegar lá e falar que é um filme muito bom tecnicamente falando, né? Há uns anos atrás, quando eu ainda fazia teatro escola, né, eu ouvia muito uma menina fazendo um comentário que é assim: nossa, esse filme é legal, nem parece ser brasileiro. Esse era um comentário que me incomodava muito.
tá? Incomoda Só que demais. assim, por exemplo, Bacurau, a gente tem que diferenciar, por exemplo, a estética, a cinematografia de Bacurau de um filme como A Hora da Estrela, da Suzana Amaral, Sim, né? são Por muito exemplo, eu posso falar que o cinema brasileiro se americanizou? Tecnicamente, o cinema brasileiro ele evoluiu demais. O cinema brasileiro tinha um problema grande principalmente com captação de som. Sim. Então, tinha uma dificuldade grande com áudio, né? Tem filmes antigos que você tem dificuldade de ouvir o filme, justamente porque tinha um problema de som. E aí isso Uhum. tem um processo de evolução grande ali no cinema brasileiro, tecnicamente falando, né? Então, diretores de fotografia incríveis hoje, que trabalham inclusive fora do Brasil, pessoas que trabalham com equipe de som, com maquiagem, com Até produtores, né? O rapaz do Me diretores, Chame pelo Seu Nome. o Rodrigo Teixeira. Sim, Tem pessoas brasileiros que trabalham com cinema que são respeitadíssimos no exterior. sim. Né? O próprio Walter Salles, do Central do Brasil, Fernando Meirelles, o Kleber Mendonça, que são premiados. Wagner Moura, vamos falar do Padilha também, né? A gente não pode negar que o Padilha Sim, tem. foi bem representativo para o cinema nacional. Claro, claro. E aí, então tem uma evolução. E aí tem a inspiração, na verdade, não só do cinema americano, mas a inspiração do cinema mundial, que é um trabalho técnico cada vez Ó, mais aprimorado. aqui o Adi Anjos falou, a iluminação também às vezes pega nos filmes, na minha opinião. Sim, eu acho que isso muda também. Dos anos 2000 para cá, é, Hum, 2000, depois de Cidade de Deus, já com 2000, Carandiru, alguns filmes uhum, produzidos mais de 2005, 2010 para cá, mesmo a sim. questão da iluminação e de fotografia, ela também tem um salto bem gigante. Eu acho que ainda tem um processo de encaminhamento de questões técnicas do cinema brasileiro, mas ele é, sem dúvida, É, uma ó, referência. o Leonardo Bardini falou assim: Eu vejo que Bacurau bebeu da fonte estadunidense, dando a roupagem brasileira. Por isso ele ganhou tanto gosto do público, pois as pessoas já estavam vendo algo que lhes era familiar. Vou fazer um comentário em relação a isso daqui. Né? Eu achei bem legal, tá, Fábio? Mas assim, é, eu penso assim que o cinema brasileiro se americanizou muito mais na questão técnica, né? Porque se é eu me lembro na época que Central do Brasil foi indicado a melhor filme estrangeiro e a Fernanda Montenegro a melhor atriz, que foi um filme que fez um frisson nos Estados Unidos muito grande. Sim, Até, até digamos assim, que não foi maior do que A Vida é Bela, porque A Vida é Bela teve um processo de divulgação dentro dos Estados Unidos enorme, teve muito dinheiro envolvido para divulgar A Vida é Bela, né? Assim, e tinham pessoas que falavam assim: Nossa, eu tô dando graças a Deus que eu não moro nos Estados Unidos. Para mim, colocar Bacurau e Central do Brasil, os dois juntos, eu colocaria no mesmo negócio. Por quê? Porque são filmes assim que, ok, Bacurau, em termos técnicos, está muito além de Central do Brasil, porque Bacurau foi feito em 2019 e Central do Brasil em 98. São 20 anos de diferença. sim, sim. Só que assim, eu não sinto que nenhum dos dois vá para uma estética realmente norte-americana. E são filmes, digamos assim, que eles não são lentos, só que eles falam de coisas brasileiras. Para mim, eles são filmes realmente muito brasileiros, né? Eu acho, na verdade, eu acho o Kleber Mendonça um diretor com baita, uma brasilidade gigantesca. Quando você assiste os filmes dele, Mas, todos eles, é de uma brasilidade tão enorme, assim, inclusive o Bacurau, a começar pelos elencos, né? Então, quando ele faz Bacurau, aqui, ó. olha um elenco todo, grande parte do elenco nordestino, se passando no Nordeste, com questões de desigualdade social, com a questão dos americanos vindo, né? Os baba-ovos brasileiros ali, né? Então, nada mais brasileiro do que a construção estética e o roteiro do filme. Eu acho Sim. bastante impressionante o que ele faz, assim.
Eu apelidei o filme de Faroeste Caboclo Moderno, né? Sim, Marcela Cartacho em Berlim, Fernanda Torres em Cannes, isso mesmo. Aí, quem que Sim, A falou? Hora da Estrela, Eu Sei Que Vou Te Amar. Dois grandes filmes. Claro, Hora da Estrela, eu sei que vou te chamar. Aliás, Eu Sei Que Vou Te Amar é um filme que eu pontuaria aqui como o Jabor faz um trabalho incrível, porque não tinha dinheiro, não tinha como fazer. Ele bota a Fernanda Torres e Thales Panchacon dentro de um apartamento tendo uma DR gigantesca durante 1h20. Sim, E o filme é sensacional. sim, é incrível. Não, e a Sônia O filme... Braga, né? Essa coisa da Sônia Braga com o cinema brasileiro é de uma dignidade tão gigante, né? Quando você assiste o... Braga lá, todos esses filmes que eu fui mostrando, né? Tem até aqui, ó, Dama da Lotação. Como A falar Dama da Lotação. Dama da Lotação? A Sônia Braga é a representação tão gigante do que é o cinema brasileiro, porque ela tem uma história tão linda dentro daqui, do nosso cinema, né? E aí, inclusive por conta disso, ela vai para os Estados Unidos, né? E faz tanto sucesso lá. Então, quando o Kleber chama ela para fazer Aquários e depois o Bacurau, é justamente para colocar o Brasil como ponto de vista principal, assim. Porque a Sônia Braga é a representação do cinema brasileiro, assim, em Com várias. certeza. Impressionante, assim. E eu posso te falar uma coisa do fundo do meu coração, que assim, a Sônia Braga, gente, entenda, eu vou explicar isso daqui direitinho, mas a Sônia Braga envelheceu muito bem. E quando eu falo, não estou falando de estética, não estou falando de nada disso. Né? Você pega Aquários, ela tá fazendo uma mulher que tem um apartamento bom. Em Aquários, ela tira todo, assim, tipo, não tem vaidade nenhuma, né, no visual dela. Só que, assim, a Fernanda Torres, quando ela falou da mãe dela no Globo Repórter de 90 anos, ela falou um negócio que, para mim, funciona pra Sônia Braga. Ela fala que a Fernanda Montenegro não é uma mulher da época dela, daquelas épocas antigas. Ela é uma mulher de agora. Sim, E ela que é. sempre vai ser de agora. E é isso que eu vejo na Sônia Braga. Né? Ela é uma mulher de agora. Ela não está vivendo os laureos de Gabriela, Dona Flor, a Dama do Lotação, o Beijo da Mulher-Aranha. Ela não está vivendo essa glória. Ela está vivendo agora. Ela está vivendo Bacurau. Ela está vivendo Aquários. É porque, além de tudo, a Sônia, ela se coloca no mundo, né? Ela, Sim. como O tu Instagram dela é incrível, gente. escreve, Sigam. ela entende a importância de se colocar enquanto cidadão, né? Então ela está o tempo todo se posicionando sobre todas as questões, né? Na época da Aquários ela se posicionou lindamente, né? Foi muito bonito o que ela fez pelo filme, pelo cinema brasileiro, lá em Cannes e tudo mais, se O posicionando. elenco inteiro, né? Ela, o Kleber. Oi? O elenco O inteiro, né? Aquários Lá foi naquele... boicotado, né? Ele foi boicotado para o Oscar e teve toda aquela questão Sim. do golpe na época de 2016, então, e o filme foi boicotado, né? Ele foi retirado do Ministério da Cultura para representar o Brasil no Oscar e tudo mais, e a presença dela foi fundamental nesse momento. Eu acho incrível que ela se coloque assim, né? E o Kleber usar isso como um instrumento, inclusive como material vivo dentro dos filmes dele é sensacional. É fazer política, né? Assim, porque a política não está só no roteiro, a política também está nas escolhas, Justamente. né? Assim. Não, né? Os filmes... Continuando aqui, tá? Porque Tem senão já... questões de pessoal, porque eu perdi aqui. Tem... Não, então, teve muita coisa. Gente, eu tô me perdendo total aqui com vocês hoje. Tem muito... Olha, vejo ela como uma das musas do Almodóvar pro Kleber. A Sônia Braga é uma... Espero que ela seja uma musa pro Kleber e que ela faça muitas coisas boas. Aliás, ela é a musa do cinema brasileiro. Gente, olha, teve gente que falou que não teve muito contato com o cinema. Depois, tudo que a gente tá falando vai ter as postagens com os filmes e MDB, tudo bonitinho, para vocês procurarem e assistam. Porque é muita coisa muito boa. Né? Conforme eu vou mandando de novo quando se tiver algumas questões, porque eu me perdi total agora, porque estava muito bom hoje o Robson falando. Gente, se então, tiver uma pergunta muito especial, que assim, tipo, me comeram, não falaram a minha pergunta, manda de novo. A gente vê manda de novo, manda de novo pra gente que a gente faz, ou algum comentário também que vocês querem se posicionar, tá? Uma outra coisa que eu vejo em Bacurau, eu acho um filme muito representativo, tá? Duas representações.
LGBTQIA+, que vai muito além do personagem do Lunga, tá? Porque a própria personagem da Sônia Braga é lésbica, nós temos o Lunga do Silvério Pereira, que Bolsonaro é é sensacional. difícil de definir, né? Eu conversando com um amigo meu que faz drag, que faz a Mercedes Vulcão, ele falou que para ele enxerga muito mais como queer, né, do que do LGBTQIA+. Né? Nós temos uma trans, que é aquela que fica com walk talk, né? E mesmo aquele garoto de programa do cabelo vermelho que tem cenas dele transando com as mulheres, mas ele se oferece pro pacote logo no começo do filme. Sim. Né? Assim, então nós temos uma representatividade LGBTQIA+ muito grande e o que não dá para deixar de falar, a representatividade nordestina, a representatividade do pernambucano, porque o elenco é essencialmente assim, tipo, você tira a Sônia Braga, acho que o Silvério, não sei se ele é de Pernambuco, mas ele é de lá de cima, né? Assim, todos eles são ultra pernambucanos. Então, o Kleber acerta em tantas coisas, né? Essa questão da representatividade nas artes, no cinema, e tem sido super colocado, discutido, obviamente, merecidamente. Eu acho que tem que se falar muito sobre isso mesmo. E ele não deixou passar, né? Ele colocou as personagens lá porque faz parte de uma construção contemporânea de discussão fundamental, né? De diversidade. Então, ele fala sobre a diversidade dessas personagens várias, ele fala sobre a diversidade do povo brasileiro, e questiona, né, esses olhares todos, né? Ele põe um leque de possibilidades ali. O Silvério é cearense. E o Leonardo falou que o cinema brasileiro sempre teve sua qualidade. O problema é a divulgação e a visibilidade que ele Tem. recebe. O cinema A brasileiro maioria das pessoas se baseia nas produções Globo Filmes, que para mim são de qualidade duvidosa. Leonardo, eu concordo e discordo com você, tá? Eu acho que tem muito problema de divulgação, mas assim, Aquários, Bacurau, Marighella, todos tiveram produção da Globo Filmes, né? Globo Filmes não faz só De Pernas pro Ar, não faz só O Candidato Honesto, né? Eles também produzem esses outros filmes, né? O maior problema, na verdade, é a falta de investimento real que vem de lá de cima. Assim, a Cinemateca tá caindo aos pedaços, gente. Se a gente perde todos os filmes do Mazzaropi que estão lá, entendeu? A gente tem joias lá. porque É muito problemático. tem dois segmentos, tem um segmento que tem crescido muito no cinema brasileiro, que é a comédia, né? Uhum. E tem um espaço para ela, porque tem um mercado, né? Tem um grupo de pessoas que gosta de consumir as comédias brasileiras. Mas mesmo dentro das comédias brasileiras, existe hoje um pensamento sobre como fazê-la, né? Então, Uhum. existe a questão da diversidade e é questionado isso pelos cineastas, mesmo dentro dessas comédias mais comerciais e tudo mais. Então, tem se pensado sobre isso porque a população pensa sobre essa questão. Então, Uhum. o cineasta não se exime, né? Ele vai colocando. Obviamente que são dois segmentos muito distintos, né? Então, a comédia brasileira da forma como ela vem conduzido, que são grande parte delas produzida pela Globo Filmes, e tem um outro que é esse cinema mais crítico, questionador e que trabalha com posicionamentos políticos bem contundentes, né? Então, eu acho que existe espaço para os dois, mas obviamente quando você pensa em investimento, a comédia por conta da Globo Filmes e por conta do público que a consome, tem um investimento infinitamente maior, né? A de Anjos falou aqui, Então, Minha Mãe é uma peça comercial, mas tem uma representatividade incrível. como que é? É mais O sobre. Adi Anjos falou. O Minha Mãe é uma peça comercial, mas tem uma representatividade incrível. É interessante. Eu até fiquei meio assim na época e tal, mas aí eu assisti e eu gostei do filme. Achei importante a forma como ele coloca o Paulo Gustavo e tudo mais. Então, eu acho que tem percurso, eu acho que são dois caminhos distintos, eles não anulam um ao outro, né? Que quando a gente pensa em investimento, de fato, é um problema, porque o investimento de um é sempre
maior do que o do outro. Mas também é um processo de construção de identidade do próprio brasileiro, porque o investimento na comédia é maior porque o consumo dele é maior. Então a gente precisa entender por que o brasileiro consome mais as comédias e não assiste, não prestigia mais essas obras. Porque tem essa fala que você falou, Rodrigo, que é não gosto de cinema brasileiro porque ele é ele não está falando das comédias, né? Ele está falando do filme que Do cinema brasileiro, qualquer um. ele está falando do filme, né? O próprio Kleber, os filmes do Kleber, os filmes atuais, ele sempre coloca um quê, porque ele é muito distinto do cinema americano, é simples, né? A gente foi formado socialmente, culturalmente a assistir filme americano. E a nossa referência de cinema é construída pelo como o americano faz cinema. Só que o cinema brasileiro não é cinema americano e ele faz diferente. Mas isso não quer dizer que ele é melhor ou pior, ele só é diferente do cinema americano. Ele é diferente. A gente não está acostumado. Tem uma questão, a gente é introjetado nessa nossa formação cultural, que a forma adequada de fazer cinema é o cinema americano. E aí quando a gente vai, não só para o brasileiro, eu estou falando também do cinema europeu, do cinema latino-americano, eles são muito diferentes do cinema americano. Só que a gente, como está viciado nessa linguagem americana, a gente não consegue se desvincular um pouco dela e olhar para outras formas de expressão no audiovisual. O Pedro Alencar Daniel falou: acho que as pessoas não têm interesse pela própria cultura. Um exemplo é o consumo de música brasileira. As pessoas consomem mesmo stream, que nada mais é que uma gravadora que paga para algo tocar muito. Concordo muito com você, Pedro. Na verdade, assim, o maior problema no Brasil, quando eu fiz faculdade de música, né? Eu fiz técnico em teatro e faculdade de música. E fiz para canto lírico, então eu estudei muito, muito lírico, mas eu conheço muito de MPB, eu amo MPB. E tem um conceito que a gente trabalha em música, que é um conceito alemão, que muita gente conhece, que é a Gestalt, na verdade é Gestalt, que se eu for traduzir é restart, né? Que é como se eu reiniciasse as coisas. Esse conceito nada mais é do que a pessoa se acostumar a ter acesso a alguma coisa. Se a pessoa tem acesso direto àquilo, a pessoa vai se acostumar e ela vai deixar de ter asco àquilo. As pessoas não gostam de ópera não é porque a ópera é distante delas, é porque elas não conhecem. As pessoas não gostam de MPB não é porque é distante delas, é porque elas não conhecem. Eu posso te falar, quando eu comecei a fazer teatro escola em 99, eu entrei dia 3 de março de 99, Fernanda Montenegro tinha acabado de ser indicada a melhor atriz por Central do Brasil. E eu fui assistir Central do Brasil, eu tinha 14 anos de idade. Cara, foi uma mudança pra mim. Depois disso, aí eu comecei a assistir muito cinema brasileiro. Aí eu vi um filme de 1992, Fernando Collor aí, pegando, que mudou minha vida, que foi O Terra Estrangeira, do Walter Salles e da Daniela Thomas. E, cara, é um filme em PB com a Fernanda Torres, que, cara, é extraordinário. Se eu te falar, eu não lembro uma vírgula do filme. Eu lembro que naquela época mexeu muito comigo. E desde então, eu consumo muito filme brasileiro. Então, tem a questão da gente se acostumar a ver, da gente se acostumar. Eu acho que existe um caminho sendo feito, né? Eu gostei muito que você falou da Globo Filmes agora, acho que foi o Fábio que depois fez o Meia Culpa, né? Por exemplo, no sábado foi anunciado que Bacurau vai passar na Globo nesses próximos meses, né? Assim, ou seja, tá lá. Vamos assistir, vamos ver. E tudo bem também as pessoas não gostarem especificamente, né? Eu gosto mais eu gosto mais do cinema italiano do que do cinema francês, eu gosto mais do cinema... Eu acho que tudo bem, né? As pessoas o que eu acho que é fundamental, na verdade, é as pessoas entenderem esse processo de construção de uma identidade, de um pensamento. Então, para eu não gostar, ou gostar mais disso, ou gostar mais daquilo, é importantíssimo que a gente entenda e olhe para aquilo, veja, analise. E aí sim a gente Foi o Leonardo Bardini. Desculpa, Fábio. Eu gosto mais do cinema francês por conta de uma identificação pessoal, né? Entender que essas proximidades, elas têm relação com as nossas construções históricas e culturais do nosso corpo, da nossa vida, da nossa vivência, e a gente vai transformando e se identificando mais com uma linguagem ou com outra. Mas isso não quer dizer que ela é superior ou inferior à outra, né? Então, o cinema italiano, o cinema francês, não existe...
hierarquia nessa construção, né? Eles são diferentes, eles são bem diferentes, inclusive. Aliás, as pessoas também vão falar, o cinema europeu, né? Eles são, gente, o cinema europeu é tão diferente. Nossa, O filme italiano é tão diferente do filme francês, que é tão diferente. E eles demais, lá demais. também são muito diferentes, né? Tem filmes franceses completamente diferentes de outros. Então, eu acho que é nesse processo que a gente também constrói a compreensão do cinema brasileiro, que eu acho que é isso. Então, tem uma diversidade, uma gama enorme de possibilidades de construção de filme brasileiro, né? Então, tem filmes muito diferentes, distintos uns dos outros. Desde as comédias até os filmes surrealistas e a gente até perguntou qual que é o gênero do Bacurau, né? Na descrição do Wikipedia, O que você achou do Wikipédia? é terror, ele diz que é drama, ele diz que é ficção científica, ele coloca várias designações, porque de fato... Drama, faroeste, terror gore, fantasia... Cadê? Nossa, cara. Drama, faroeste, terror gore, fantasia e ficção científica. São tantas... Eu não sei dizer qual que é o gênero do Bacurau. Ele tem... Eu gosto de chamar de faroeste caboclo moderno. É isso, é o western, né? Ele tem essa coisa louca, assim, de mistura de gêneros e tal. Então o cinema brasileiro é isso, ele é diverso mesmo, tem muitas possibilidades. Tem terror até no cinema brasileiro. Nós temos Zé do Caixão. Zé do Caixão. Gente. Sensacional. Né? O cara o cara era considerado lixo aqui, era amado fora. Ele mas ele é até hoje, né? Considerado né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Zé do Caixão, entendeu? O cara era... Documentário alegórico, Douglas, adoro esse documentário alegórico. Rapidinho, né? Eu quero indicar para todos, a Companhia Canastra tem um canal no YouTube, o Bom Dia Drag Queen dessa semana deles fala exatamente da cultura nacional versus a cultura internacional e fala um pouco parafraseando o Nelson Rodrigues, do complexo de vira-lata que a gente tem, da gente não... A Eliana comentou sobre isso, né? Sobre a questão do brasileiro. Assim, tem a super... de não olhar para si, de não se joke off in USA. Adoro. Mas, assim, então, assistam, que lá tá bem aprofundado, porque eles estão entrando nisso daí. Vou voltar para Bacurau, Rob, porque senão a gente não fala, porque já estamos em 36 minutos, tá? Ui, meu Deus! Bom, o que eu posso... Eu amo Bacurau, acho um filme maravilhoso, super bem feito, e que chega em muitos pontos, né? Mas, assim, eu vou te falar que a minha figura preferida é o político Tony Júnior. Eu amo aquele personagem, porque o rapaz faz muito bem, né? Ele arrasa fazendo, e ele faz exatamente o que os políticos fazem, né? É basicamente assim, tipo, o outro lá que eu não vou citar, né? Essa pessoa que está na presidência da República agora, queria dar R$200 de auxílio emergencial, aí a Câmara aprovou para 600, aí agora ele viu que isso daí estava ajudando a popularidade dele a não cair, sim. Então ele foi para a quarta e quinta parcela e agora está pensando em colocar em deixar até o final do ano, mas não para todo mundo. Sim. Assim, é exatamente o que o Tony Júnior faz no começo do filme, chegando lá com livros velhos, com comida vencida, né, para angariar votos, né? São tantas alegorias. Pois é, essa coisa o pessoal está falando bastante do cinema nordestino, né? É impressionante, assim, a capacidade que o cinema nordestino tem de fazer e de construir uma identidade tão potente, né? O cinema, aquilo que eu falei no começo da live, que o estado do Pernambuco, ele está com um processo de incentivo tem uma lei de audiovisual muito forte, potente lá, e isso trouxe, então, cineastas como Kleber, como Cláudio Assis, como o Wilton Lacerda, o Tatuagem, né? Tem muitos filmes ali no Pernambuco e no Nordeste em si. Tem até o filme novo que acabou de ser premiado no Festival de Gramado do ano passado, que chama Pacarrete, com a Marcela Cartacho, que é a atriz do A Hora da Estrela. É dirigido por ela ou é com ela no elenco? É com ela como atriz protagonista, e ela inclusive ganhou o prêmio no Festival de Gramado como melhor atriz. É um filme, eu acho que talvez seja o filme de 2020.
Thiago Lemos, minha parte preferida são as execuções públicas no Vale do Anhangabaú. Cara, é muito boa essa parte. É sensacional. Então, essa potência do cinema nordestino, cinema pernambucano, e é incrível. Você assiste Bacurau e fica encantado com isso, assim, com essa possibilidade. Ó, o Ale, isso daqui, o Ale Bob, Alessandro Bob, ele é meu aluno de canto, né? Ele colocou um negócio aqui que, na verdade, a gente já discutiu antes, mas agora não vai dar tempo da gente discutir, porque já estamos em 39 minutos de live, tá? Né? Que ele falou que, porém, Bacurau é uma versão do The Purge 3, tirando o plot twist, o detalhe do plot twist brasileiro. Né? Aí, acho que é uma vírgula para a gente deixar para conversar no futuro, de o que é original e o que não é original ultimamente. O que é cópia, o que não é cópia. Porque eu falo assim, gente, eu como músico, eu sei que já não tem mais possibilidade de você inovar na música, desde que Schoenberg apareceu no mundo. Né? Aí eu fico pensando assim, opa, a gente tem que procurar uma originalidade ou a gente tem que procurar um discurso? Eu sempre vou para o segundo. Porque se a gente procurar sempre assim, quero ser original, aí a gente nunca está correndo atrás de um discurso em si. É que depende também do que você considera original. Se você diz que original é só aquilo que nunca foi produzido ou que nunca foi feito, talvez você se limite mesmo. Agora, se você diz que original é uma reconstrução de algo que já existe, ou uma reconstrução, não é nem a ressignificação de uma ideia que já foi potente, mas você usa algo que as pessoas estão falando, ou que está sendo dito, ou que já foi dito em outras vezes, mas você transforma aquilo de um jeito tão impressionante que para mim se torna original, porque você transformou completamente uma ideia, né? Porque as ideias, elas, de fato, elas se repetem, né? Não existem ideias completamente que nunca foram citadas no mundo de 2000 anos, né? Elas falando sobre mais ou menos as mesmas ideias. E aí, que são muitas. Mas a forma como você coloca isso, né? Que na premiação de cinema tem o roteiro original e o roteiro adaptado. O roteiro original é aquele texto que não foi pego em nenhum outro lugar, num livro, numa poesia, enfim, ninguém escreveu aquilo, né? O diretor pegou e decidiu escrever aquilo, mas a ideia dele não necessariamente é algo que nunca se falou, né? Sim. É original porque ela tem uma nova forma de se contar algo, ou um assunto, um tema, e aí, portanto, ela é original, né? Eu acho que é necessário. Eu tenho uma filosofia de que o artista, ele é feito de referências, né? Então, tem um texto que eu gosto muito, não lembro de quem, quando eu achar eu mando eu indico para vocês, que a pessoa fala assim, que a gente continua contando as mesmas histórias da época de Homero, mesmo confiando a Brad Pitt o papel de Aquiles. Assim, então, a gente sempre está meio que revisitando as histórias, só que dentro de novos contextos, de novas vidas, mas acaba sendo... A gente sempre está contando as mesmas histórias, né? Rob, a gente precisa terminar. Porque já estamos em 42 minutos. 42 minutos. Tá. Bom, gente, enfim. Obrigado de novo pela terceira vez. Semana que vem, você pediu para me dar... Peraí, não, ainda não, Rob, ainda não. Surpresa, gente, tá? Olha, agradecer muito vocês. Toda primeira semana vai ser filme nacional, filme brasileiro, tá? Toda primeira semana do mês. A gente acabou falando muito mais do cinema nacional do que Bacurau em si, mas eu acho que vamos conversando online, continuem assistindo, vendo, entre em contato com a gente, vamos discutir, vamos marcar sessões na casa do Robson, olha só, eu fazendo esse tipo de coisa. Né? Todos de máscara ou depois da vacina, né? Assim. Então a gente falou pouco do filme, mas acho que foi muito importante. A gente tem para indicar um site muito bom que é cinemapernambucano.com.br. Isso, maravilhoso. Entrem lá. Esse site, ele fala
de todos os filmes pernambucanos já feitos e os que estão sendo feitos e os que vão ser feitos. Porque o cinema pernambucano, Pernambuco é o estado que mais está investindo em cinema. Assistam cinema pernambucano. Ele está sendo o verdadeiro cinema brasileiro ultimamente. Tá? Então procurem o site. Zemo-nos, adoro o Thiago. Bacuralizemos-nos, adoro. Pensando muito, muito. Né? Bacurau faz eu acreditar cada dia mais que a revolução vem das periferias. Né? E, bom, semana que vem, qual que é o filme da semana que vem, Rob? Mostra aí, mostra aí, mostra aí, mostra aí, mostra aí. Vai vir? Não apareceu ainda. Vai aparecer. Não é esse? Não. É esse. Não tá aparecendo muito, não. Mostra a capinha do DVD, que você tem ele original aí. Eu tenho todos os DVDs aqui. Pum. Tá? Parasita, semana que vem, gente. Filme maravilhoso, ganhador do Oscar de melhor filme esse ano, filme coreano. Quem não assistiu, assista, que vale muito a pena. Né? E semana que vem a gente se vê aqui. Rob, muito obrigado por mais uma semana de parceria. Obrigado, Rodrigo. Valeu demais. Gente, esse vídeo vai estar disponível no IGTV do Robson, porque agora é ele que vai chamar as lives. Eu vou disponibilizar no YouTube, né? E depois a gente faz aquele postzinho bonitinho com todos os filmes citados e link para o IMDb, tá bom? Isso. Quem viu só um trechinho, quer ver o resto da live, eu posto sempre no Cine Alfieri o link completo, então olhem lá, comentem, falem, dê suas sugestões. Se a gente não conseguiu ver alguma questão, pode lançar lá e a gente responde lá também, tá bom? Vai ter no IGTV do Robson também. Sim. Agora é disponível agora. Mas aí quem quiser depois ver no YouTube, ver na tela grande, né, que dá para colocar na TV, vejam e mandem as coisas pra gente, tá bom? Rob, muito obrigado, meu bem. Você que encerra agora. Tá certo, gente, muito obrigado, valeu demais. Tinha uma média de 20 pessoas na live, sensacional. Obrigado pelos comentários todos. Fico muito feliz, de verdade, tá bom? A gente se vê semana que vem. Quem não assistiu Parasita, assiste. Eu acho que vale a pena para assistir, para poder comentar na semana que vem. E o Bacurau, obviamente, por favor, tá bom? Um beijo. Beijo.